Fala, nação Alviverde! Seja muito bem-vindo ao Alviverde Total, o canal que te deixa por dentro de tudo sobre o nosso Verdão. Hoje trago para vocês as últimas informações direto da Academia de Futebol sobre a preparação do Palmeiras para enfrentar o Juventude, neste domingo, às 18h30, lá em Caxias do Sul. E claro, também vamos falar da repercussão da vitória gigante sobre a LDU, que colocou o Verdão na grande final da Libertadores. Então já deixa o like, se inscreve aqui no canal e bora juntos para mais um vídeo do nosso Alviverde Total. Alô, fã de esportes! Palmeiras teve pouco tempo para comemorar a classificação épica, a decisão da Libertadores. O time já voltou a trabalhar nessa sexta-feira à tarde, visando o próximo jogo do Campeonato Brasileiro contra o Juventude em Caxias do Sul. O Palmeiras ainda vai fazer mais um treinamento no sábado, antes da viagem, e a comissão técnica vai fazer uma avaliação na questão física dos jogadores. Aqueles que estiverem mais desgastados ficam fora do confronto, pelo menos entre os titulares, mas o Palmeiras vai com tudo, defendendo a liderança do campeonato. Tem um ponto à frente do time que vai fazer a final da Libertadores com o Palmeiras. A equipe alviverde também defende uma invencibilidade de 18 anos contra o Juventude. A última derrota foi em 2007. Nesse período, 7 jogos com 6 vitórias do Palmeiras e um empate. A gente vai começar dando um rolê pelos times, falando do Palmeiras. Ontem conseguiu uma classificação incrível, histórica, mas não teve moleza. A galera já começou a trabalhar. O Palmeiras se reapresentou na tarde desta sexta-feira na Academia de Futebol, depois da classificação heróica da virada histórica diante da LDU no Allianz Parque. O Verdão tinha perdido em Quito, no Equador, por 3-0. Precisava vencer por pelo menos 3 gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis, mas aplicou uma goleada 4-0 e avançou de forma direta à final da Libertadores. Realmente uma noite mágica, como havia prometido o técnico Abel Ferreira. E o goleiro Carlos Miguel comentou um pouquinho sobre a atmosfera do estádio. Para mim foi uma emoção que eu nunca tinha sentido na minha vida, nunca passou nem perto do que foi ontem, né? Do calor do jogo, da torcida, do estádio, foi inacreditável, foi absurdo mesmo e fez a gente batalhar mais ainda dentro de campo. A grande decisão acontece em Lima, no Peru, no dia 29 de novembro, reedição da final de 2021. Mais uma vez o Flamengo pela frente. Mas antes é bom pensar também no Campeonato Brasileiro, né? O Palmeiras enfrenta neste domingo, no Alfredo Jaconi, o Juventude. O ano do Palmeiras pode terminar ainda mais mágico, né? Tem 2 títulos em disputa, Libertadores e Brasileirão. O Verdão é o líder do Brasileirão com 62 pontos e o Flamengo está na cola, na segunda posição com 61. Na tarde desta sexta, o técnico Abel Ferreira fez aquele treino regenerativo com os jogadores que atuaram contra a LDU, mas ele ainda tem mais uma atividade no sábado, antes da viagem para Caxias do Sul. Libertadores temos mais um mês, então tem bastante tempo. Agora a gente tem um brasileiro que é a nossa maior força, a nossa força máxima já está de volta para o brasileiro, a gente tem que estar focado, com um objetivo muito claro, que é seguir na liderança e conseguir até o final a liderança, que saímos com o título do brasileiro também, que é muito importante. É isso, Fernandinho. Palmeiras pela 7ª vez na história na final da Libertadores. E um duelo que vai aí consagrar o primeiro brasileiro tetracampeão do torneio internacional. No meio disso, tem Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Flamengo, as 2 equipes que mais investem no país, brigando aí pelos 2 títulos, Libertadores e Brasileirão. Acompanhamos ontem na Libertadores, né, dessa remontada, como chamou o Palmeiras, que parecia improvável, mas nada é impossível para esse Palmeiras. Em 90 minutos, como o Abel Ferreira avisou, é muito pouco, dentro do Allianz, foi suficiente. Nem precisou dos 90 minutos completos para conseguir a goleada por 4-0 em cima da LDU ontem. E está na decisão da Libertadores esse Palmeiras até aqui, o time da Libertadores 2025. Vamos trazer o Eduardo para o papo com a gente, nosso Edu Rodrigues, para falar do Palmeiras desse dia seguinte. Edu, acho que o palmeirense hoje está de ressaca, né? Ainda com essa comemoração, com o que foi esse resultado, embora ainda na semifinal, mas é quase um campeonato que o Palmeiras conseguiu ontem, de tão histórico esse resultado. Imagino que seja um dia seguinte ainda de muita comemoração, só como a gente frisou aqui no início do Tá Na Área.
Campeonato Brasileiro tá aí, né? Já tem rodada no final de semana. Nem dá muito tempo, como disse o Abel, nem consegue desfrutar muito das vitórias, né, amigo? Boa noite pra você. Boa noite, Camila. Boa noite, amigos da mesa, todo mundo que está nos acompanhando aqui no Tá Na Área. Pois é, Camila, como você disse, essa noite mágica, né, que o Abel Ferreira prometeu, ela realmente aconteceu. A gente estava conversando, né, hoje nas nossas lives aqui, nos nossos papos, e o Palmeiras começou a vencer esse jogo, né? Eu acho que na entrevista coletiva do Abel após o Cruzeiro, em que ele fala essas duas frases que você falou, né? 90 minutos são muito tempo no Allianz Parque, e a frase da noite mágica. Então, a torcida abraçou ali, foi um momento que a torcida passou a acreditar depois daquela entrevista ali. Eu acho que o torcedor que viu o Abel falando falou, pô, é possível, a gente vai conseguir essa classificação. E aí o Palmeiras, com muita tranquilidade, né, diante de um ambiente tão efervescente, um estádio que pulsava antes do jogo, né, eu acompanhei a saída do ônibus na academia de futebol, foi uma festa que eu nunca tinha visto o palmeirense fazer ali, né, daquela proporção que foi. O Palmeiras faz muita festa na academia, mas a de ontem realmente foi impressionante. Então os jogadores sentiram essa vibração, e aí dentro do Allianz Parque realmente a noite parecia mágica, tudo conspirou a favor do Palmeiras, né? Conseguiu com a bola no pé, tranquilo, não teve aquela pilha errada que teve, por exemplo, no jogo contra o Corinthians na Copa do Brasil, que também teve uma enorme festa, mas o Aníbal Moreno acaba expulso logo no começo do jogo, porque estava uma pilha muito grande, mas ontem foi controlado. Então, o Palmeiras soube jogar com a bola no pé, soube ter calma, soube o momento de atacar a LDU. E aí construiu o resultado com muita tranquilidade, vamos dizer assim. Para quem estava no estádio torcedor, acho que não teve nada tranquilo ontem, mas o resultado pareceu que foi construído de uma forma tranquila. E aí, como você bem disse, né, Camila, o Palmeiras tem aí, o Abel gosta de citar isso, né, as 24 horas de Abel Ferreira, seja na derrota ou seja na vitória. Os jogadores têm 24 horas para comemorar, para celebrar, mas o foco total é já no domingo. O Palmeiras treinou, inclusive, agora há pouquinho acabou o treino, né? A gente recebeu as informações aqui. Aquele treino regenerativo para os titulares, os reservas foram a campo para fazer um trabalho ali. E aí o time deve começar a ser esboçado a partir de amanhã, porque às 6h30 tem o Juventude e tem que virar essa chave. É difícil, depois de um jogo tão emocionante como ontem, você voltar a chave pro brasileiro contra o Juventude, que está na zona de rebaixamento, então o Palmeiras vai ter que logo virar essa chave aí, mas tem que curtir, tem que aproveitar, e o torcedor realmente ontem aproveitou até altas da noite aí nos bares de São Paulo. É isso, sem dúvida alguma, e com muita razão, porque é isso, a gente já falou, uma virada que nunca tinha acontecido nessa fase da competição, né? Na semifinal da Libertadores, né, Coutinho? A gente pode falar também sobre escalação, enfim, o próprio Abel admitiu que o jogo no Equador foi muito abaixo, ele também se colocou como um responsável pela estratégia montada. E quando a gente bate o olho nessa escalação do Palmeiras, do jogo de ontem, é uma escalação, de certa forma, até ousada. Sim. Diferente, era um time inédito do Palmeiras para um jogo tão importante, né? O Alan, por exemplo, fazendo esse papel sem lateral direito de ofício, né? Desse time titular do Palmeiras. Durante o jogo, o Kelvin entra, o Giai também entra nos minutos finais. E outro ponto também, né? Claro que é uma remontada que a gente não está acostumado a ver, mas esse time do Palmeiras, do Abel Ferreira, dessa era Abel, ele colocou um sarrafo tão alto que acontece uma coisa dessa, todo mundo tem a sensação de, eu já imaginava que ia acontecer. Sim. Não é qualquer time que consegue fazer isso, né? Mesmo com decepções recentes dentro do Allianz, né? Se a gente pega recentemente, o Palmeiras, ele perde para o Corinthians na Copa do Brasil, né? Aquela cabeçada do Aníbal Moreno, enfim, ele é eliminado no segundo jogo em casa. Tem uma eliminação no passado para o Flamengo também na Copa do Brasil dentro de casa. Botafogo na Libertadores, Boca Juniors em 2023 na Libertadores, então tinha uma coleção de jogos, de definições em casa que não tinham sido de boa lembrança para a torcida do Palmeiras. Mas como você falou, mesmo assim, ninguém se arriscou a dizer que estava resolvido, que estava pronto, porque sabe-se da qualidade do trabalho, do time e da diferença que há entre Palmeiras e LDU. Essa diferença, é claro, tem que ser mostrada em campo. A própria LDU tinha vindo ao Brasil e feito bons jogos contra Botafogo e contra São Paulo como visitante, mas ontem mal passou do meio-campo, né? Foram poucas as jogadas que a LDU conseguia reter a bola no ataque ou terminar os ataques em finalização. Finalização perigosa mesmo não teve nenhuma, né? Uma cabeçada no meio do gol, um chute para fora, mas o jogo inteiro do Palmeiras em cima, massacrando. Acho que você lembrou bem a estratégia de escalação para esse jogo. Se não funcionou em Quito, ontem ele foi muito feliz na escolha dos jogadores de lado de campo, né? E ele falou sobre isso na coletiva, ele cita a questão de planejar uma novidade, né? Pensar numa novidade que
a comissão técnica da LDU não poderia prever. E ele entra com os dois jogadores mais agudos que ele poderia ter pelos lados, né? O Alan pela direita, o Sousa pela esquerda. Os dois foram muito bem na partida. O Alan, para mim, o melhor em campo. Desequilibrante demais. Sim, tenho elogiado esse garoto aqui em vários programas, porque realmente me chama muita atenção a capacidade que ele tem, não só de trabalhar pro time, mas a condução de bola próxima ao pé, a habilidade. Ontem foram 10 dribles acertados em 13 tentados. A qualidade no passe, a maturidade para escolher a melhor jogada quando se aproxima da área, né? A hora de passar, a hora de finalizar, de driblar. Então acho que ele foi muito feliz com isso. Sem contar outros detalhes, a marcação no campo de ataque bem definida, os jogadores que vinham por dentro do ataque, o Piquerez chegando como um elemento surpresa ali. Foi um Palmeiras ontem que estava até brincando ali no camarim, né? Quando o Bruno Fux fez o 2-0, eu pensei assim, em qual minuto que a gente vai ver o Palmeiras fazer o quarto gol, ou o quinto gol? Era uma questão disso, não era mais uma questão se o Palmeiras conseguiria. Ontem a gente até falava aqui no Tá Na Área, né, no pré do jogo, imaginando como seria essa partida, Betão. Eu falei até um pouco de como seria essa paciência, né, do time, do torcedor com o início da partida. Porque é um jogo que você precisa fazer muitos gols, então você tem aqueles primeiros minutos que a gente tinha certeza que seriam de pressão do Palmeiras, mas às vezes esse gol demora a sair, né? E aí é preciso ter essa paciência do time, do torcedor, enfim, de toda a atmosfera para que você utilize, de fato, os 90 minutos para fazer os 4 gols ali, ou 3, que já seriam suficientes para levar para os pênaltis. Mas, enfim, acho que tem esses dois aspectos muito interessantes que o Coutinho traz também na análise, que é do ponto de vista do treinador, de como o Abel é muito feliz na escalação, na maneira como ele arma o Palmeiras para sufocar as linhas defensivas muito retrancadas da LDU. E depois, ainda no intervalo, um time vencendo por 2-0, já no início do segundo tempo, fazendo alterações que contribuem ainda mais para que o Palmeiras continue no campo adversário e seja ainda mais letal, né? Consiga oferecer outro tipo de chegada, né? E com o Veiga, por exemplo, a finalização de fora da área, a qualidade do cruzamento, batendo pênalti, enfim. E individualmente, né? Porque não tem como você não falar da atuação brilhante do Alan ontem e até do Rafael Veiga, desse personagem que foi até evidenciado pelo Abel na coletiva, porque no primeiro jogo não foi bem, ele brincou, deve estar chateado comigo, porque eu substituí e não começou jogando, mas que entrou e foi decisivo. É a importância do treinador e o tamanho do técnico, né, para poder tomar esse tipo de fazer essas escolhas, e isso tudo ser encarado como é uma ótima ideia e todo mundo se sentir parte para na hora ajudar. Quando você olha a escalação inicial do time, apenas o Andrés ali numa função e o time para frente com o Maurício, com esses pontas, com a dupla Flaco Lopes por dentro, era o que ele tinha que fazer. Tem que buscar uma vitória de exceção, fazer... O Palmeiras é um time que costuma, nessa fase futebol mais agradável, costuma golear, mas não entrando no jogo precisando golear, né? Essa é a diferença. Contra uma equipe que adotaria uma estratégia de quem tem uma vantagem gigantesca. Aí que eu me pego, porque eu achei que ele não veio jogar. Eu achei que ele veio jogar, não passou no meio campo, é verdade. Mas teve alguns momentos que tentou marcar lá em cima, tentou sair. Ele não veio pra cá como eu imaginava vir aqui. E, amigo, tô com 3-0 na frente. 2 linhas aqui, eu fiquei na dúvida se não foi um pensamento que a LDU não conseguiu executar. Não, acho que eles não conseguiram fazer nada no jogo. Então. Nada do que pensaram. Assim. Mas essa de se fechar, não dar espaço e descer o sarrafo, não vi como estratégia. O Palmeiras jogou, tentou marcar, não conseguiu achar a bola e o Palmeiras foi fazendo os gols. A questão da paciência, ela é superada quando o Palmeiras consegue fazer o seu gol aos 20. Sim. E aí, porque se passa dali, começa a testar a torcida. Acho que o jogador começa a ficar um pouco mais ansioso. Mas acho que como reflexo da torcida, de repente o cara sente. Ih, já parou aquela música, já estão mais apreensivo. Fez o gol aos 20, ali no gol do Fux, era um momento também que vai batendo no torcedor, vamos levar só 1-0 pro intervalo. Tá acabando o primeiro tempo, só fizemos Teve a chance que a gente viu que o Vitor Roque desperdiça numa jogada claríssima, que era um... Claríssimo. Esse era o mais ansioso. É que o centroavante é fominha, né? Não culpa o centroavante de ser fominha. Essa jogada dá pra culpar. Não, mas é claro que ele tinha que ter dado um Ele saiu muito limpo, né? E se você for ver, assim, tem várias jogadas no primeiro tempo, por exemplo, um cruzamento que ele antecipa o zagueiro. Você vê que ele antecipa o movimento da cabeçada muitas vezes. Se ele espera, sei lá, uma fração de segundos, ele consegue girar o pescoço, direcionar a bola. Ele antecipa antes da bola chegar.
e erra a finalização. Esse, pra mim, era o mais ansioso. Depois Ele era o mais. Ainda assim conseguiu ser importante também. Sim, Ele ganha no alto a bola que é. origina o gol do Fux. Assistiu e dá uma o passe ótima pro assistência Veiga. pro Veiga. E eu achei a melhor participação do Vitor Roque foi quando ele pega e fica com a bola do pênalti na mão. Porque todo mundo que estava assistindo falou assim, será que é ele que vai pra bola? Ele tá sendo... No chat, nas redes sociais, já tinha gente chamando Pipo Rock, isso aqui, mas ele tava nesse, como a Camila falou, estão falando, ele se demonstrava mais ansioso. Ele vai pegar, bater o pênalti na bola, ele tá com a bola na mão. Eu tô vendo que os caras da LDU estão ali falando, ele tá rindo e tudo mais, porque ele já tava segurando pro Veiga. Isso tem sido uma tática dos times, né? Alguém segura a bola, o adversário fica ali falando um monte de groselha, achando que ele vai bater no nada. Daqui a pouco ele vai lá e entrega a bola pro batedor, que tava só se concentrando. E aí deu a bola na mão do Veiga, que era o acertado, né? Um especialista. Acho que assim, todo o plano que o Palmeiras traçou, que o Abel traçou, foi todo perfeito. Era aqueles dias que estava reservado para isso acontecer e o Palmeiras... Acho que se o Palmeiras tivesse que fazer 5, ele faria 5 e passaria. E aí essa final aí, que acho que os nossos irmãos lá, aqui do continente, né? Não sei se eles estão mostrando, mas assim, eu acho que a comunidade... Você não sabe, eles estão odiando. A comunidade de futebol, como a Camila falou, chegaram os 2 melhores times do continente. Melhores elencos, melhores times. Não, é mais um ano que me deixa até receoso de a Conmebol fazer alguma coisa. Mudar regulamento para colocar todos os brasileiros do mesmo lado, como já aconteceu em outras ocasiões. Aí vai muito da CBF dos clubes brasileiros, que hoje são a maior força do continente e ele encontra. Exato. A gente já teve, né, a obrigatoriedade de cruzamento de times do mesmo país. Tinha isso, né? Inclusive, em determinado momento, os times do mesmo país. Mesmo grupo. Exato. E aí o campeão entrava nas oitavas, você obrigatoriamente enfrentava um dos brasileiros. Já teve, por exemplo, Palmeiras e Vasco, oitavas de final de Libertadores, Grêmio e Vasco. 98, o Vasco pega o Grêmio ou o Cruzeiro, né? Acho que... É o Grêmio. Cruzeiro campeão, 97, Ô, Edu, falando desses personagens desse jogo, né? Eu acho que são 2 personagens em momentos bem distintos da carreira e um acabou elogiando o outro depois do jogo, o Rafael Veiga e o Alan. O Alan é o primeiro ano dele como profissional no Palmeiras, é a primeira temporada que ele está fazendo, foi só o 3º jogo como titular nessa Libertadores, dos 12 que o Palmeiras fez. Então, de certa forma, por mais que o campo falasse, por mais que o Alan nos últimos jogos vinha desempenhando bem, é algo diferente na escalação do Abel. Para muitos não é uma surpresa, mas para quem não acompanha talvez o dia a dia do Palmeiras, quando bate o olho na escalação, olha, o Abel está apostando nesse jogador. E foi muito bem. Acho que a partida individual do Alan é algo a ser destacado nessa temporada e até a gente acaba comparando com outras joias que passaram pelo Palmeiras recentemente, o Edu pode falar melhor. Eu não me lembro de Endrick e Estevão na Libertadores terem atuações desse nível, de chamar uma responsabilidade. São 2 jogadores que a gente sabe que tem muita qualidade também. E o outro, faltou ao Endrick ter essa oportunidade. Verdade. Contra o Boca, talvez ele tivesse feito isso. O Endrick joga a fase de grupos no ano seguinte. Tem um jogo não tem o mesmo peso também, né? O Estevão tem um grande jogo, mas é de primeira fase. Contra Del Valle, que ele ajuda. Ele vira o jogo, ele faz gol. Esse tem gol do Luiz Guilherme e do Endrick, se eu não me engano. O Edu pode trazer melhor pra gente. Que é uma virada espetacular do Palmeiras. E aí, família Alviverde, o que vocês acharam dessa preparação e dessa classificação histórica? Comenta aqui embaixo, quero saber a opinião de vocês. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma notícia do Verdão e compartilhar esse vídeo com aquele amigo palmeirense que vibra junto com a gente. Aqui é informação, paixão e Palmeiras.